aqui da turma de toxicologia, análise toxicológica. Estamos aqui apresentando esse podcast sobre intoxicação por medicamentos hospitalares. Então, contamos com a sua presença, professor, sua experiência para nos dar, assim, uma luz sobre esse assunto, para conduzir. O senhor, por favor, se apresente. Ok. Então, olá a todos. Eu me chamo Rodolfo Richelli. Sou farmacêutico de formação. Tá? Me formei na Universidade Federal do Piauí. Enveredei por diversas áreas, né? Inclusive as áreas hospitalares, né? Então, eu fiz especializações na área, especializações na área de análises clínicas também, mestrado na área de farmacologia, né? Mais voltado ali para o núcleo de pesquisas em plantas medicinais, né? Sempre estudando no sentido mais amplo e prático da coisa. Então, associando sempre a teoria com a prática, né? Indo para os caminhos acadêmicos e também para os caminhos práticos, como por exemplo, né, já trabalhei em diversas áreas hospitalares, né, da região e também do estado vizinho, né, Piauí. Então, hospitais gerais, UPAs, CAPS, né, CAPS 3, CAPS infantil, né. Atualmente eu sou professor do Unifacema, né, sou coordenador de pós-graduação da faculdade GPI em Teresina e estou como coordenador de farmácia do Hospital Macro-Regional de Caxias. Então, espero poder contribuir com vocês, trazer um pouco da minha expertise, experiência, né, em diversos casos, inclusive nas intoxicações, né, que são recorrentes, infelizmente, né, não só nos hospitais, mas também em âmbito de atenção primária, enfim. Pois é, vocês estão vendo, altamente preparado. Esse é um profissional que nós queremos nos tornar e que deveria ser mais valorizado. Concordo. Mas aí vamos começar do começo, assim. A coisa, assim, vai ficando mais assim, complexo e específico com o tempo. Mas vamos começar pelas causas e fatores de risco. Primeira pergunta: quais são os medicamentos de uso hospitalar mais associados a casos de intoxicação e por quê? O senhor tem a palavra. Assim, nós temos algumas categorias de medicamentos, tá? Que nós devemos dar um olhar mais criterioso e específico, tá? A intoxicação pode acontecer com qualquer medicamento, claro. Mas existem algumas características que nós devemos olhar. Por exemplo, medicamentos de baixo índice terapêutico, né? Então, se vocês relembrarem das suas aulas de toxicologia e farmacologia, o índice terapêutico é a relação da dose letal 50 com a dose eficaz. Então, quanto menor o índice terapêutico, mais perigoso é aquele medicamento. Por quê? Porque a dose efetiva ela é muito próxima da dose tóxica. Então, por exemplo, medicamentos de alta vigilância, aí nós temos heparina, nós temos as insulinas, que têm altos riscos e altos índices de intoxicação, infelizmente. Temos os próprios medicamentos utilizados na anestesia, então aí nós temos pancurônio, rocurônio, temos a succinilcolina, que é o succinilmetônio. Temos diversos psicotrópicos também que podem acontecer isso, como por exemplo os opioides, né, morfina, tramadol. A gente tem alguns antibióticos, antibiótico é um pouco mais difícil, mas a gente pode encontrar casos de intoxicação também. Podemos encontrar, por exemplo, com alguns anticoagulantes, como por exemplo a heparina. Então vocês percebem que tem um vasto número de medicamentos, de classes, que podem provocar intoxicação. É por isso que esses medicamentos são chamados de alta vigilância. Eu preciso estar o tempo inteiro monitorando, tá? Porque pode acontecer, não deveria, mas pode acontecer. Inclusive com uma cascata de erros, que a gente chama de queijo suíço, ou seja, começa errando pelo prescritor, vai errando ali pela enfermagem e não termina, mas vai para a farmácia também, que dispensa errado o medicamento e não analisa essa situação, que infelizmente pode chegar para o paciente. E como um queijo suíço vai se enchendo de buracos. Exatamente, é isso mesmo. Bom, muito obrigado, pessoal. Agora a próxima pergunta é assim, é uma coisa meio óbvia, mas por ser óbvia, eu vou lhe perguntar mais um exemplo que o senhor tenha visto de tantos outros, porque aqui a pergunta é como erros de medicação, como troca de doses ou medicamentos podem levar à intoxicação em ambiente hospitalar. Isso mesmo já se responde. Sim. Mas aí o senhor conte uma história de algum caso que tenha acontecido isso, porque eu sei que simplesmente um paciente tem a doença X e a gente dá o medicamento Y pode muitas vezes piorar a situação dele. Pode. Assim, os erros, como eu já falei, são variados, né? Nesse caso, infelizmente acontece com certa rotina, tá? Inclusive tem um termo técnico para isso, chamado iatrogenia. Quando há um erro de prescrição ou erro, não só um erro médico. Normalmente a gente fala assim, é um erro médico. Não, é um erro da equipe clínica. Pode ser o médico, pode ser o farmacêutico. Então, casos comuns, nomes parecidos. Então, a gente, como eu falei, da heparina tem hidralazina. Então, na hora de o farmacêutico auxiliar...
Apesar de não ser tão parecidos, mas a embalagem é praticamente igual, né? Se vocês puderem colocar aí na edição, né, a equipe de edição, a imagem de uma ampola de heparina e uma ampola de hidralazina. São muito parecidos. Um é antihipertensivo, o outro é anticoagulante. Coisas totalmente diferentes que podem se confundir. Outro, dobutamina e dopamina. Também já nomes parecidos, né? Para coisas diferentes. Então, você vai encontrar diversos probleminhas assim que podem causar erro, né? Tanto na administração quanto na dispensação. Então, como é que a gente faz para prevenir isso? A gente já se antecipa. Eu devo fazer a guarda desses medicamentos de forma separada. Eu devo fazer a dupla checagem na hora da dispensação. Então, eu tenho que olhar o medicamento, tenho que conferir com quem está recebendo aquele medicamento. E, se possível, checar isso por escrito. Então, fazer ali uma assinatura garantindo que eu estou recebendo o medicamento correto. O Ministério da Saúde, inclusive, ele tem protocolos para isso, né? Se vocês forem ver lá, eles têm lá o chamado de 9 certos da saúde, né? Que um deles inclui a dupla checagem, mas é o paciente correto, né? Na hora certa, né? No momento adequado da administração. Então, a gente tem uma série de fatores que te ajudam a ter esse controle. Como eu falei, você pode, inclusive, dispensar o medicamento correto, porém para o paciente errado, onde houve a troca de prontuários, a troca de identificação. Infelizmente, no Brasil, nós temos diversos hospitais públicos e privados que não têm esse controle rigoroso. Então, o paciente pode ser trocado. Sim, porque erros sempre vão existir. Nós somos humanos. A nossa função é reduzir o máximo possível esses erros. Sim. E como o senhor falou, essa questão aí dos hospitais, aí, mas às vezes, não é nem querendo passar pano nessa situação horrível que a gente vive, mas é porque está tão lotado, eles estão os profissionais estão cansados já e tudo acontece isso, só que, claro, o mínimo possível. Eu já vi vários casos assim também. Sim. Agora vamos para a terceira pergunta. Quais os grupos de pacientes são os mais vulneráveis a intoxicações por medicamentos em hospitais? Ok. Tipo, entre idosos, crianças, pacientes de UTI, etc. Você já falou os principais aí. Dentro do hospital, um dos grupos assim que eu particularmente, quando farmacêutico clínico, tenho um olhar muito forte com paciente pediátrico, né, e os pacientes idosos, né. Obviamente, eles estão hospitalizados, eles estarão ou numa UTI, ou numa semi-intensiva, ou numa sala de observação. Independente do local que ele estiver no hospital, eles são pacientes que nós devemos ter um cuidado muito maior. Não que os outros não devam, obviamente. Mas esses pacientes, por requerer um olhar especial, por serem grupos especiais, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Ora, uma criança, ela não tem ainda os seus órgãos inteiramente desenvolvidos. Então, isso pode gerar problema de intoxicação na dose usual. Da mesma forma, um paciente idoso que tem, por exemplo, problemas hepáticos, problemas renais, que já diminuem o processo de metabolização. Vocês estudaram isso lá na farmacologia. Então, já reduz. Eu deveria fazer o quê? O ajuste posológico. Quando você pega um paciente que está usando, por exemplo, tramadol, que eu citei há pouco, e esse paciente é um paciente com problema de insuficiência renal aguda, por exemplo, ele vai ter uma depuração renal reduzida. Logo, eu devo fazer o ajuste dessa dose. Porque se eu administrar a mesma dose para o paciente, que seria em outra situação saudável, nesse paciente é uma dose tóxica. Percebe? Eu estou com a mesma dose, porém, para esse paciente se tornou uma dose tóxica. Muito bom. Mas é aquela questão, né? Aquela frase de ouro da farmácia. A diferença entre o medicamento e o veneno é a quantidade. A dose, a quantidade, tudo. E isso é uma coisa que a gente estuda sempre e fica repetindo. Sim. Repetindo sempre na nossa cabeça, porque a gente às vezes pensa que é só então ter cuidado, não dá demais. Não, é porque o que é demais para mim pode não ser demais para ele, exatamente. E por aí vai. Ou pode não ser o suficiente. Com certeza. Isso já vem desde Hipócrates. Mas aí vamos para a questão de prevenção e segurança. Ok. Quais protocolos os hospitais devem adotar para evitar intoxicações acidentais por medicamentos? Ótimo. Uma das condutas eu até mencionei, que é fazer a dupla checagem. Outras questões, a organização e guarda correta do medicamento. Sim. Treinamentos contínuos, rotineiros com a equipe, né? Outra coisa que tem muito forte nos hospitais, que é o núcleo de segurança do paciente. É um núcleo específico, especializado para esses eventos. A gente chama isso de eventos adversos. Eles vão muito além dos efeitos adversos. Ele envolve diversos erros que não só o medicamento, tá? Então, uma pulseira identificada errada, uma troca de leito no paciente, uma troca de ficha na hora de admitir o paciente, uma coleta de sangue errada.
Então, essas questões a gente faz protocolos e são verificados diariamente para evitar que chegue no paciente. A gente tem que tomar todas as medidas possíveis para que o paciente não seja prejudicado. Então, tem que ter uma organização, eu tenho que seguir protocolos, eu tenho que me capacitar, eu tenho que capacitar a equipe, é a função principal do farmacêutico. Então, aqui estão assistindo vídeos, né? Estudantes de farmácia, possivelmente alguns farmacêuticos poderão assistir. Então, é uma missão que eu sempre falo. O farmacêutico, ele é o profissional de saúde, não é o profissional do medicamento. Você usa o medicamento como ferramenta. Você é um profissional da saúde e de extrema relevância, que vem ganhando cada vez mais destaque no cenário nacional. Com isso vem o quê? Responsabilidade, né? Vocês podem acompanhar que foi aprovada a Resolução 5 de 2025 do Conselho Federal de Farmácia, autorizando a prescrição de medicamentos, inclusive tarjados, inclusive medicamentos sob prescrição, que até então era só para os médicos. Então, olha a gama de responsabilidade que você está tendo. Será que você vai ser só mais um farmacêutico ou você vai ser um farmacêutico que faz a diferença, que evita, inclusive, que seu paciente se intoxique? Sim, até porque outra dificuldade que a gente encara nesse Brasil de meu Deus é a rotatividade de pessoas, às vezes, nem porque quer. Não só em hospitais, como na universidade, em qualquer lugar assim, você tem aqui, vamos dizer, um corpo, uma equipe de pessoas que você treinou hoje. Sim. Amanhã pode ser que um saia, outro saia, aí tem que entrar outro, você tem que treinar de novo. Então, sim, isso complica também a coisa, porque não é sempre todo dia que você vai poder treinar alguém. E se entrar alguém assim, você também não pode ficar desfalcado com o seu número de funcionários, né? Aí complica também. Mas é a situação que a gente vive, então a gente tem que se adaptar e reagir a ela. Com certeza. Mas aí, próxima pergunta, como a tecnologia, como sistema de prescrição eletrônica e código de barras, pode reduzir esses riscos? A tecnologia é uma aliada excelente nossa. E se não se tomar cuidado, pode substituir algumas pessoas, né, que ficam aí atrasadas em relação a essas tecnologias. Então, a gente tem diversos aplicativos. Eu mesmo, em meus cursos e em redes sociais, eu sempre falo de algumas tecnologias antes mesmo das inteligências artificiais, né? Então, nós temos sites como, por exemplo, Micromedics, eu tenho drugs.com, UpToDate, são aplicativos que te dão essa informação. Então, tu vai colocar, por exemplo, 5 medicamentos do seu paciente. Ele vai te mostrar, olha, esse medicamento A tem interação medicamentosa com o medicamento B. Esse medicamento aqui, ele tem um baixo índice terapêutico, ele tem um alto risco de causar problema para o paciente X. Então, poxa, a tecnologia está aí. Então, isso antes das IAs. Agora, com a IA, facilitou ainda mais. Porém, você consegue... Algumas pessoas se tornam, infelizmente, dependentes dela, né? Não pode. Ela é uma aliada. Você também não vai confiar cegamente. Ela vai ser uma aliada. Pessoal, o senhor fala isso, nós sabemos. Mas será que todo mundo vai respeitar isso? Infelizmente, não. É porque aqui é Brasil, jeitinho brasileiro, né? Mais uma coisa lhe digo. Nós somos a resistência, rapaz. Pois é, professor, mas é aquela coisa. Posso ter considerado da antiga, mas eu lhe digo, antes da inteligência artificial, a inteligência, né? A inteligência, sim. Porque não é porque inventaram calculadora que a gente tem que esquecer de como fazer cálculos, né? Fala, né? Artificial. Por não isso, é humano. A gente tem que sempre ter nossa atenção e saber nos adaptar. Sim. Mas aí é aquela coisa. A próxima pergunta é: qual é o papel da equipe multidisciplinar, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, na prevenção de erros de medicação? Rapaz, essa importância aí, ela não é nem questionável, ela é uma relevância que eu falo que é obrigatória. Não existe protagonismo na equipe multi, não existe líder na equipe multi, existem parceiros. Então, por exemplo, uma das minhas experiências, né, a gente teve uma melhoria muito grande nos serviços ao paciente quando a equipe multi trabalhou junto. Então, farmacêutico com o médico, com o enfermeiro, porque a gente discute os casos em tempo real. Então, o médico está prescrevendo, o farmacêutico já está auxiliando nos casos de interação medicamentosa. Sim. E aí, por vezes, alguém assistindo o vídeo, sei lá, nos mais diferentes cantos do Brasil, podem falar, mas isso não acontece. Acontece, porque eu sou exemplo disso, que trabalho em equipe multi, já trabalhei nas mais diversas, desde a atenção básica, lá no NASF, nas equipes multi, desde os rounds, corrida de leitos nos hospitais. Uhum. E confesso, no começo é uma barreira, porque os profissionais eles não conhecem tanto o serviço do farmacêutico, mas depois se torna assim algo muito natural. E aí cada membro da equipe tem algo a acrescentar. Por exemplo, a gente tem as comissões, comissão de controle de infecções hospitalares. Tem farmacêutico, tem enfermeiro, tem o administrativo. Essas equipes juntas têm um potencial gigante, desde que trabalhem juntas. Se começar a divisão, vou puxar para mim. Não, acabou. Aí o foco que é o paciente sai de cena. Aí
complica, porque é aquela coisa, né? Se tirar uma engrenagem, todo o sistema desanda. Desmorona, né? Pois é. Caixa de cartas aí. E aqui a gente sempre vê pessoas assim que deixam seu ego levar ponto acima, como eu sou formado nisso ou naquilo, eu sou mais importante do que você, eu vou humilhar porque eu sou melhor e por isso e tudo. E no final quem sofre é o paciente, porque os profissionais vão acabar sendo pagos de qualquer jeito. Claro. Sim. Também vão ter sua reputação manchada se a justiça for feita, mas nem sempre acontece, né? Infelizmente. É a realidade que vive. É por isso que eu vivo falando em adaptação, né? Isso. Mas aí vamos para a questão de diagnósticos e tratamentos. Quais são os sinais clínicos de intoxicação por medicamentos comuns em hospitais? Opioides, sedativos, quimioterápicos? Porque antes de concluir a pergunta, eu quero adicionar que a gente às vezes pode até confundir a intoxicação medicamentosa com outro tipo de intoxicação que pode acontecer no hospital. Aí também é importante separar isso, né? Sim, aí vai muito do olhar clínico da equipe. Porque por vezes pode se confundir inclusive com a evolução da doença. Ela fala assim, não, isso é normal nessa condição da doença. Por vezes não. Poxa, se você administra um medicamento e aquele paciente apresenta um sinal e sintoma que ele não tinha, e quando você retira aquele medicamento, aquele sinal e sintoma somem, então significa que provavelmente ele foi um efeito adverso, uma reação adversa, possivelmente uma intoxicação. Então, é importante o olhar clínico, a observação. Então, em alguns medicamentos, eles já trazem consigo essa informação. Poxa, por exemplo, o medicamento usual que todo mundo conhece, que é o paracetamol, né? Ele tem um metabólico ativo, que é o N-acetilparabenzoiquinoamina, que já causa intoxicação, e em alguns casos ainda mais forte. Então, por exemplo, a vancomicina, que é um antibiótico, né? Um glicopeptídeo, ele causa a síndrome do homem vermelho, ele deixa o paciente, né, vermelho. Tem pacientes que aumentam demais a temperatura do corpo, a hipertermia maligna. Então, conhecendo a clínica do paciente, conhecendo o medicamento, você vai observar aparecimento de manchas no corpo, às vezes vertigem. Então, tem vários sinais que vão apresentar para você. Você, enquanto profissional clínico, tem que observar. Muito bom. Todas essas respostas vão também servir para nós e para quem vê esse podcast para já ir se preparando para o nosso futuro profissional. Vamos entrar já com uma vantagem, desde que a gente não esqueça e que saiba adaptar a situação. Espero. Agora, como é feito o manejo de um paciente intoxicado no ambiente hospitalar? Existem antídotos ou protocolos específicos? Existe. Alguns medicamentos já existem indicados. Por exemplo, se o paciente está intoxicado por exemplo, diazepam, clonazepam, que são chamados famosos benzodiazepínicos. Eu tenho um antídoto, que no caso seria um antagonista, que é o flumazenil. Se o paciente está intoxicado com os opioides, como por exemplo morfina, tramadol, eu também tenho esse medicamento. Então, eu tenho armas para lidar com isso, mas obviamente que tem condutas, como por exemplo, hidratação desse paciente, administração de carvão ativado. Quanto mais rápido eu souber da intoxicação e quanto mais rápido eu agir, mais fácil eu consigo reverter aquela situação, né? Então, é possível que o paciente intoxicado seja levado o quanto antes para o hospital, para que as medidas sejam tomadas. Tá? Em alguns casos vai ter que ter ventilação mecânica, vai ter que ter uso de oxigênio. Então, os mais diversos instrumentos hospitalares a gente consegue dentro do ambiente hospitalar, obviamente, né? Se você conseguir tentar fazer isso em casa ou fora, você não vai ter muito sucesso. Até porque é diferente, é um paciente que se envenenou por mercúrio de outro que foi picado por uma cobra. Totalmente diferente. Sem contar, a gente tem diversos casos de problemas assim nas unidades, principalmente quem trabalha nos interiores. Então é muito complicado, às vezes é difícil identificar, então há demora na identificação. Então, cada segundo é crucial para a recuperação daquele paciente. Pois é, porque na vida a gente não vem com manual de instruções. Não, chegou aqui o doente, aqui está tudo certinho dele. A gente tem que se virar para descobrir a tempo, né? Processo de investigação. Isso tem que ser rápido, porque está lá a intoxicação acontecendo. Sim. Agora, eu acho que essa pergunta está um pouco redundante, mas é bom para o senhor dar a sua explanação técnica sobre o assunto, que é a importância do centro de toxicologia no apoio a esses casos. De extrema importância, porque é um centro que vai concentrar informações específicas sobre intoxicação do medicamento. Então, serve não só para o profissional de saúde, mas também como toda a população, né? São centros que têm a facilidade e a disponibilidade de acesso. Você consegue, por telefone, por e-mail, por site, tirar toda e qualquer informação sobre intoxicação medicamentosa. E, além disso, os hospitais podem colocar um centro de informação sobre medicamentos
na sua própria unidade. Não impede, não precisa ter uma única central. Eu não sei se em Caxias a gente tem um centro de intoxicação, né? Vocês aí podem fazer essa busca e a pergunta. Inclusive, indagar, se não tiver, indagar os seus respectivos políticos o porquê não ter um centro desse na nossa região. Aí já entramos em pontos mais polêmicos e... Sou um pouco polêmico, quem me conhece. Infelizmente, Mas aí, vamos agora para a questão dos casos reais do impacto, que foi o que permeou tudo desde o começo, mas que eu acho muito importante. Até por isso estamos fazendo esse podcast para contar com sua experiência real. Que é, o senhor poderia compartilhar algum caso emblemático de intoxicação medicamentosa em hospital e as lições aprendidas? À vontade. Assim, a gente não pode trabalhar com nomes, né? Com certeza que não, mas a situação está aí. Mas acontece. Porque, importante, sempre quando vocês forem aproveitar esse momento aqui, sempre que vocês forem tratar de casos, né, de pacientes, sempre respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nunca divulgue nome de paciente, nunca divulgue nome de profissional, médico ou farmacêutico ou enfermeiro, e nem do tá? hospital. E muito menos do hospital. Vocês podem compartilhar casos, né? Então, há casos que o próprio paciente chega intoxicado, por exemplo. O mais usual que a gente recebe nos hospitais é a tentativa de autoextermínio, infelizmente. Então, a pessoa ingere, 20 comprimidos de clonazepam de 2 mg, uma dose altíssima. O paciente já ingeriu uma quantidade absurda de paracetamol, chegou com hepatite medicamentosa, né? E muitas vezes fulminante, tá? A gente tem casos de pessoas famosas que passam na mídia, inclusive, que se intoxicam com medicamentos para dormir. A gente tem o caso, um dos mais emblemáticos aí, que é do cantor Michael Jackson, que foi intoxicado com Propofol, né? Claro, algumas vezes eles tomam muitos remédios para dormir porque acham que é um suicídio menos doloroso. Mas eu acredito que também tem casos assim, por exemplo, não querendo suicídio, mas alguma pessoa que queira fazer um aborto e toma algum remédio esperando que cause esse assunto. É porque tem intoxicação que é intoxicação acidental, não intencional. Então, a pessoa, ela não sabia que aquele medicamento tinha uma dose com concentração máxima ali e tomou eu tô sentindo muita dor, né? E eu quero que essa dor passe, eu vou tomar mais medicamento. Quando ela foi ver, ela se intoxicou. A gente viu muito isso no caso da Covid-19, né? As pessoas usavam uma quantidade gigantesca de medicamento, acreditando ser uma prevenção para a doença, quando não era. Por exemplo, usavam muito dexametasona, usavam muito ivermectina, dos mais variados antibióticos possíveis e medicamentos, então, que não tinha nenhuma comprovação, como, por exemplo, a hidroxicloroquina. Então, a má informação, a desinformação, fake news, gera também problema de saúde, porque vai levar o paciente a usar de forma errada esse medicamento. Sem contar que os pacientes usam de forma, como eu posso dizer, irrestrita, medicamentos em casa, porque eles têm todos os medicamentos possíveis e fazem uma mistura danada que vai gerar um processo de intoxicação para esse paciente. A automedicação é um perigo, especialmente aqui no Brasil, porque pode ir para a cidade mais interiorana que você vai ver que praticamente toda esquina tem uma farmácia. Sim. Ou seja, todo mundo tem medicamento em casa. Tá dando armas para as pessoas atirarem em si mesmas. Mas é assim mesmo, né? Sim. O medo faz esse tipo de coisa. Sim. Próxima. Quais são as consequências legais e éticas para instituições e profissionais envolvidos em erros graves de medicação? Assim, dificilmente você vai ver, infelizmente, você vai ver um impacto muito grande dessa população, dessas estruturas. Por quê? Porque a gente precisa de denúncias, o Ministério Público, ele age por provocação, né? Então, às vezes, as instituições, elas se blindam disso. Então, tem, um erro médico grave, o hospital vai tentar absorver. Mas existem legislações que coíbem, que antecipam esse tipo de situação. Então, infelizmente, a gente vai ver na prática isso acontecer? Não vai, né? Mas deveria, porque além das legislações pertinentes, né, das mais variadas possíveis, a gente também tem resoluções locais, temos os próprios conselhos que fiscalizam isso. Inclusive, o profissional que cometer esses erros e foi investigado, ele pode ser penalizado eticamente e perder a sua carteira profissional, né? O farmacêutico pode, sim, responder processo ético, se ele tinha que fazer uma determinada função e ele não fez, né, por omissão, por falta de conhecimento. Então, estudem, inclusive, leiam o Código de Ética Farmacêutico, que foi atualizado em 2022, tá? Trouxe algumas alterações que justamente observam essa conduta do farmacêutico. Não só direitos, mas também deveres. Sem dúvida, porque
É toda uma lei que é feita para nos conduzir e também nos proteger. Sim. Para isso, pelo menos em teoria, que existem os conselhos, né? Sim. Mas é aquela coisa, adaptação sempre. Mas Sim. aí, próxima pergunta que tem a ver mais com uma coisa, como é que eu posso dizer, mais mundana e mais assim imediata, que é Sim. como os familiares dos pacientes intoxicados devem proceder diante de uma suspeita de erro médico. É complicado, porque é difícil ele identificar que foi um erro médico. Uma pessoa que não é da saúde, né, ele não vai ter como ter essa informação. O que ele pode fazer? Né, ele está suspeitando que o familiar tem uma intoxicação, ele tem que automaticamente levar para um hospital, um centro de cuidados intensivos para aquele paciente, para que ele seja examinado. Ele, por si só, ele não vai ter o conhecimento, nem a habilidade de identificar. E também, se ele tiver, ele não vai ter os recursos para fazer isso. Ao Então, mesmo tempo, ele tem que ficar atento, mas também ele não pode presumir demais, exatamente, ele tem que levar para ser avaliado, né? E, claro, se ele suspeitar, que seja investigado. Realmente, mas é aquela coisa, responsabilidade não só do farmacêutico, mas também do paciente, para que não com pense que certeza. tem problema onde não tem, ou então não veja o problema onde ele Sim. realmente está. E atrapalhar a conduta profissional. Isso. E agora vamos para o último tópico, que são para os especialistas, no caso toxicologistas, farmacêuticos, enfermeiros, que primeiro, na sua experiência, qual é o maior desafio no combate à intoxicação por medicamentos em hospitais? O maior desafio é a equipe entender a importância do controle do medicamento, né? Como eu falei para vocês, eu atualmente sou gestor, coordenador, tá? E a dificuldade que a gente tem é com os próprios processos, que as pessoas elas têm uma adesão aos processos. Esses processos que a gente está falando aqui, protocolos, enfim, são o que salvam vidas. Se a gente não fizer adesão aos protocolos, vai incorrer em erro, porque você não pode trabalhar com a saúde ao acaso quando acontecer. Eu tenho que me antecipar. Então, eu tenho que ter condutas, procedimentos, fluxos bem estabelecidos para que os erros não aconteçam. E aprender com os erros que já aconteceram. Tanto os nossos erros, quanto erros de colegas que foram publicados em artigos ou veiculados nas mídias. Sem dúvida. É importante sempre ter a experiência, sempre agrega. Sim. Mas aí, próxima que... O senhor já falou dessa, mas agora vamos pontuar como ponto principal, para poder ficar assim bem claro, que é como a pandemia do Covid-19 impactou os casos de intoxicação medicamentosa em ambientes hospitalares. O senhor falou sobre pessoas tomando o que não precisava e tudo. Sim. A gente observou, né, os estudos observaram que os números de pacientes intoxicados na pandemia aumentaram muito, justamente por essa questão da desinformação. Então, a pessoa, sei lá, uma pessoa idosa, sem essa informação, vê na rede social, tal medicamento ele é milagroso, eficaz para a Covid-19. A pessoa vai usar? Ela vai usar. E pode ser plantas medicinais, garrafadas, o que for. Vai gerar também o processo de intoxicação. Não é só medicamento alopático, tá? Fitoterápico também pode acontecer isso, tá? Inclusive se você usar doses muito elevadas e rotineiras. Então, a Covid-19, ela meio que mostrou os problemas que já estavam ali, né? Escancarou os problemas que acompanham o processo de saúde pública no Brasil em relação ao medicamento e à intoxicação. Isso porque também a pessoa com medo do Covid, toma esses medicamentos tudo, acaba morrendo por isso, foi morto pelo Covid, só que de forma indireta. Simplesmente isso, né? Felizmente. Mas é aquela coisa, né? O Covid foi uma coisa que mudou o mundo, mostrou muita coisa, mas para o Brasil em particular, não só remostrou como é que funcionava a saúde pública, como também mostrou um pouco também do que o brasileiro era em si. Porque Sim. eu me lembro que na época o povo falou lá que no Brasil ia ser mais demorado e mais difícil de chegar, porque o brasileiro tem muito costume de lavar as mãos, Sim. de tomar muito banho e tudo, porque esse costume que pegamos dos índios, não Sim. dos portugueses. Mas aí isso não quer dizer que aqui também não houve problemas, que teve, muita gente morreu e tudo, mas é aquela coisa, podia ter sido muito pior. Sim. Isso veio mais da coisa popular, assim, que a gente aprende com os pais, com os professores e tudo. Sim. E isso ajudou bastante. Claro, se a certeza. gente tivesse um sistema de saúde melhor, né? É. Mas aí vamos para a última pergunta dessas inscritas, que são: quais são as tendências e inovações na área de segurança farmacológica hospitalar? As últimas, como eu falei, as últimas tendências e tecnologias, elas permeiam nas inteligências artificiais, né? Então, a gente tem diversos processos tecnológicos que nos ajudam a pensar melhor esse processo de segurança do paciente. Então, a gente tem, além das tecnologias, nós temos diversos núcleos específicos para isso. Então, a gente citou aqui núcleo de segurança do paciente, falamos dos centros de informação, né, toxicológicos, temos a formação das equipes multi. Então, a gente tem processos cada vez mais rápidos, informações rápidas sobre essa questão. E cada vez mais pesquisas
específicas sobre isso, né? Que já nos mostra o perfil desse medicamento. Nos mostra a janela terapêutica, nos mostra os índices terapêuticos, mas isso perpassa pela educação, pelo estudo continuado do profissional e principalmente pelo cuidado farmacêutico, né? Então, principalmente para a nossa profissão, o cuidado farmacêutico, né, para mim é o que tem mais tecnológico, porque é onde o olhar humano e o olhar farmacêutico vai estar lá percebendo aquele paciente como um indivíduo, não simplesmente como um número, como um leito de hospital. Sim, muito obrigado. Sobre a questão também aqui, antes de encerrar, porque agora vamos para a questão assim, mais pessoal, porque Sim. eu lhe digo, a atuação do farmacêutico já é uma coisa assim que quem é leigo olhando por fora não entende tanto, porque é aquela coisa, é porque o médico cura, Sim. o enfermeiro cuida, mas o farmacêutico tem toda uma importância e Sim. tem que ser respeitado e valorizado. Então, eu sou grato pela essa ajuda que o senhor está nos passando, não só por isso, mas também pela experiência. Então, eu quero encerrar agradecendo nessa situação aí, como é que eu posso dizer, reconhecendo o seu valor e querendo que nós todos cheguemos ao nível que o senhor está de informação para que possamos fazer um bem por nós mesmos e por todos, porque a responsabilidade do farmacêutico é essa também. Sim. Mais uma vez aí, obrigado pelo convite, né? Espero ter contribuído e aí desejo aí bons estudos e boa sorte na carreira de vocês. Pois é. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Desculpa esse agradecimento tão Tranquilo. longo, mas obrigado aí. Tranquilo. E aí, deu certo?